Olá, meus amigos. Então, novamente reunidos, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós estamos ainda no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e chegamos ao último item deste capítulo, relembrando os ensinamentos que já vimos até agora, quando Jesus afirmou categoricamente a respeito do meu reino não é deste mundo, dando uma pincelada, só nos dando uma pequena informação para que nós pensássemos sobre o que ele estava falando, né? O que Jesus estava passando, qual era a mensagem dele, simplesmente para que nós abríssemos os olhos para não imaginarmos que a nossa realidade fosse somente esse mundo que nós existimos aqui, né? Esse mundo que nós observamos pelos nossos sentidos, mas existe um outro mundo, e Jesus deixou claro isso quando ele afirmou que meu reino não é deste mundo. E o ensinamento que ele nos trouxe, nos esclarecendo a respeito das leis do Criador, é para que nós buscássemos a implantação do reino de Deus em nossa intimidade, ou seja, através da melhora das nossas virtudes, dos nossos sentimentos e da ampliação do nosso conhecimento, do exercício da nossa inteligência. Chegamos então ao final agora, esse item extraordinário que nós vamos abordar, fazendo uma pequena reflexão, a respeito de uma realeza terrestre. Eu não sei se os amigos estão ouvindo ao fundo, nós temos aqui no meu quintal uma mangueira onde as maritacas fazem a festa, então me desculpem se vocês ouvirem aí o som das maritacas conversando uma com a outra, né? Mas vamos seguir o nosso estudo aqui. Uma realeza terrestre. Aqui um espírito que envergou o título de princesa, de rainha, na verdade, enquanto esteve aqui no mundo material, ocupando esse posto de rainha, né, de grande autoridade que os nobres ocupam. E ela diz aqui a respeito da sua experiência ao retornar ao plano espiritual, que lá realmente é o plano da realidade, a realidade com que nos deparamos. Lá realmente somente os bons valores são levados em conta, e ela deixa isso bem esclarecidos aqui para nós. Então a sua experiência que nos foi relatada aqui neste item, e a assinatura ao final do texto é uma rainha de França. É muito enriquecedora porque cai por terra todas as nossas ilusões quando estamos diante da realidade espiritual. Quando retornarmos para nossa pátria, como ela deixa claro aqui, não será perguntado o cargo que nós ocupamos, as riquezas que nós conquistamos, mas será perguntado sobre as lágrimas que nós enxugamos, ou seja, os bons atos que nós praticamos. E esses são os verdadeiros valores que serão indagados para nós no plano espiritual. Então, nós partimos agora a respeito, analisando este item que é extremamente importante do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela diz assim, num determinado momento: rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre.
Oh, então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Só nessa introdução nós observamos o choque de realidade que esse espírito teve ao retornar ao plano espiritual, acreditando que seria recebida com toda a pompa, com todos os rituais, que os nobres são agraciados enquanto estão aqui, mas lá é outra realidade. E ela se deparou com isso. E que isso sirva de lição para todos nós, né? Sobre aquilo que nós estamos buscando aqui. O que realmente tem valor em nossa vida, em nossa existência. Muitos se desgastam, muito tempo se perde, muitas pessoas se dedicam arduamente para as conquistas relacionadas ao status, à ocupação de um cargo público de status, para a constituição de empresas com o objetivo de trazer grande recompensa econômica, quando na verdade nós estamos simplesmente perdendo tempo com esse tipo de pensamento. Porque o que nos motiva é a nossa intenção. Se eu tenho a intenção de constituir uma empresa simplesmente para me dar grande recompensa econômica, ou ir em busca de um status, de um concurso público, de um cargo elevado, simplesmente para satisfação do meu orgulho e querendo obter uma vantagem econômica acima do normal, ou ainda uma autoridade acima de outras pessoas, eu estou num caminho equivocado, porque o sucesso não está presente nesse tipo de comportamento, porque no retorno à pátria espiritual simplesmente será perguntado o que nós fizemos para consolar o nosso próximo, o que nós fizemos para melhorar os nossos sentimentos, o que nós fizemos para burilar as nossas virtudes. Porque a maior riqueza, o maior tesouro que nós temos que buscar é a ampliação do sentimento do amor. Essa é a verdadeira riqueza, a riqueza que nós precisamos abrir os nossos olhos aqui, aproveitando essa oportunidade que nós temos de refletir sobre isso e analisar quais são os valores que eu estou nutrindo em minha intimidade. Se eu dou mais valor à busca da riqueza material, ou dou mais valor às questões envolvendo a família, envolvendo os filhos, envolvendo as amizades, envolvendo as boas atitudes, envolvendo as obras que proporcionam ao meu próximo um bem-estar, um comportamento voltado à prática do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Então são todos esses valores que nós precisamos analisar em nossa intimidade, e o exemplo da Rainha de França vem a calhar nesse momento, para que nós possamos concluir esse capítulo que nós estamos estudando. É interessante aqui para que a gente reflita sobre essa passagem, nessa leitura que nós vamos fazer agora. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Então, o que nós temos que extrair desse valioso ensinamento que nos foi
trazido por uma pessoa que ocupou um grande cargo de poder e de status perante a nossa sociedade terrena, e a condição que ela se encontrava do lado de lá. E algo chamou a atenção dela também, quando ela disse que pessoas que ela julgava, enquanto aqui na Terra, que ela julgava inferiores a ela, que lá estavam numa posição muito mais superior à que ela estava. Isso simplesmente nos remete à questão de olharmos para o nosso próximo com compreensão e com humildade. Quando nós vemos uma pessoa que está mal vestida, que está de maneira assim perdida, muitos andarilhos que se encontram nas ruas estão passando ali por um processo naturalmente de expiação como consequência dos erros cometidos no passado. Mas naquela pessoa, quando você conversa com ela, você observa que muitas delas têm uma grande inteligência. Estão sim resgatando os seus débitos do passado. Mas nós não podemos julgar essas criaturas pela aparência que elas possuem. Esse é o ensinamento. Porque nós, muitas vezes, nos achamos superiores a essas criaturas, quando na verdade nós não somos, não. Quando na verdade, pessoas que estão numa situação dessa, pode estar num nível evolutivo maior do que nosso. Só que elas já estão passando por um processo de expiação, porque alcançaram a misericórdia do Pai de resgatarem seus erros. Será que nós, por estarmos numa condição que nós achamos boa, confortável, nós já estamos em condições de suportar os resgates dos erros que cometemos lá atrás? Talvez ainda não. Talvez o Pai ainda está nos permitindo aprendermos um pouquinho mais, fortalecer a nossa essência espiritual, para que, quando estivermos condições de carregar o nosso fardo, nós retornarmos para uma existência aonde o sofrimento pode estar presente, muito maior do que nós passamos hoje, porque hoje ainda não temos condições de suportar o fardo dos erros do passado. Pode ser que amanhã a gente já tenha força para isso. E aí as pessoas olham e falam: nossa, mas está regredindo? De maneira alguma. Nós estamos sempre caminhando para a frente. E nós só vamos resgatar os nossos erros pela misericórdia do Pai quando nós tivermos condições e força para superar as consequências dos erros cometidos. Então, meus amigos, engana-se aquele que tem uma vida confortável, que acha que tudo está certinho, que já resgatou tudo que tem os erros cometidos lá atrás. Engana-se. Pode ser que nós estamos naquele período de fortalecimento dos sentimentos e do aprendizado, para que tenhamos forças para começar a resgatar os erros numa ocasião posterior. Então, para que nós cheguemos ao final desse nosso encontro, vamos simplesmente lembrar da essência do ensinamento de hoje, que é justamente a humildade. Não achar que somos melhores que ninguém, porque no mundo verdadeiro, onde as ilusões caem por terra, que é no plano espiritual, ali somente a essência divina, a essência espiritual é mostrada e é levada em conta apenas aquilo de bom que nós fizemos, o desejo de melhorar e de exercitar o sentimento do amor ao próximo. Então, meus irmãos, antes da oração, lembrando
que as atividades públicas do Centro Espírita André Luiz serão retomadas a partir de janeiro de 2022, daqui 2 meses. Vamos então à oração. Mestre Jesus, nos abençoe e nos fortaleça, que através do aprendizado tenhamos condições de melhorar o nosso comportamento e o nosso entendimento sobre as questões do plano material e do plano espiritual. Estamos aqui para aprender. Que o Senhor possa proporcionar a melhor escola possível para que tenhamos condições de melhorar o nosso ensinamento, o nosso aprendizado, sabendo que o Senhor está do nosso lado através dos seus mensageiros, que nós tenhamos sempre condições de seguir a nossa caminhada na vossa direção. Assim seja. Meus amigos, forte abraço e até o próximo encontro.